Saudações do crente docente, está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o pastor Tony Martins e estamos estudando juntos a revista Discipulado Cristão 1, Caminhando com Jesus, da editora Central Gospel. E hoje teremos a aula da lição de número 5, que tem por título Igreja. O que é isso? Um tema excelente para estudarmos juntos. Bom, gostaria de pedir a você que nos acompanha nesse momento que divulgue o trabalho realizado pelo crente docente. Para isso, eu peço que você se inscreva no nosso canal, já deixe o seu like e acione o sininho para receber as nossas notificações e estar por dentro das nossas novidades. Eu particularmente agradeço a Deus e a equipe de todo crente docente, na pessoa do irmão Edivanei, por mais esta oportunidade de compartilhar um pouco da palavra de Deus. Nós estamos então estudando hoje a lição Igreja, o que é isso? Eu gostaria de começar lendo a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 16 e o versículo de número 18. Assim diz a palavra de Deus: E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la, não poderão prevalecer contra ela. Bom, mediante a palavra de Deus, nós entendemos que todos aqueles que reconhecem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida, tornam-se imediatamente participantes de um corpo. Que corpo é esse? O corpo de Cristo, que nós conhecemos como igreja. Esse corpo é chamado de igreja. Os participantes deste corpo, eles manifestam Jesus Cristo. Eles são imitadores de Cristo. Eles guardam os princípios, as ordenanças. Eles são a diferença aqui na terra. Assim como Jesus disse, são chamados sal da terra e luz do mundo. Estes são aqueles que fazem parte da Igreja de Cristo. Nós iniciamos lendo Mateus 16, 18, onde o próprio Jesus estava falando acerca da igreja. E não há nenhuma dúvida aqui de que Jesus estava falando de si mesmo, naquele que estava edificando a igreja. Isso significa que o próprio Jesus edificou a igreja em si mesmo. Interessante isso, o próprio Jesus edificou a igreja em si mesmo. E desde já dava condições para o surgimento dessa igreja. Qual o propósito? Salvar, libertar, curar e trazer à humanidade a revelação da vontade de Deus, novamente dizendo, através dessa igreja. Isto significa que todos nós que fazemos parte da Igreja de Cristo estamos fundamentados em uma rocha. E essa rocha não é ninguém menos do que o próprio Jesus Cristo. Nós estamos ligados, fundamentados nessa rocha que é o nosso Jesus Cristo. Vejamos, a essência de um corpo é a unidade. Isso significa que o corpo deve ser único, não deve estar separado. Obviamente, nenhum corpo pode ter os seus membros separados, fora de si. Um exemplo banal, um exemplo apenas para nós ilustrarmos aqui, não há como um ser humano ter uma mão em um lugar, uma cabeça em outro, e de repente um outro órgão do corpo em outro lugar e se dizer corpo. Não tem como. Por quê? Porque só tem vida se tiver unido, se tiver reunido. Ou seja, como eu iniciei, a essência, de um corpo é a unidade. E a igreja, ela tem essa necessidade, porque ela vive como corpo de Cristo. Olha que interessante. Eu sozinho não sou a igreja. Eu sozinho, como
como membro do corpo de Cristo, eu não sou a igreja, mas eu faço parte da igreja. Eu sou um dos membros da igreja. É como se nós pegássemos um corpo humano e cada um fosse um órgão, cada um fosse um membro do corpo. E Cristo, obviamente, sendo o cabeça. Uma mão sozinha, ela não consegue romper, ela não consegue ter nem os seus movimentos, porque ela precisa de sinais do cérebro para movimentar. Isso significa o quê? Que só há igreja se tiver unidade, se tiver reunião. Guarde esse termo. Se tiver reunião, ajuntamento. Este é literalmente o corpo instituído por Cristo, chamado igreja. É muito comum nós, ao lermos principalmente na história da igreja primitiva, isso é, a primeira igreja, né, da era do cristianismo, é muito comum nós encontrarmos, principalmente no livro do Atos dos Apóstolos, expressões como estavam todos reunidos e estavam reunidos em um determinado lugar, porque de fato a igreja é a união, é a comunhão, é o ajuntamento, é a reunião de membros do corpo de Cristo que se transformam na essência do corpo de Cristo, na essência da igreja de Cristo. E a proposta desta unidade é justamente o conjunto de pessoas que são falhas, o conjunto de pessoas que têm debilidades, mas que juntos eles lutam para parecerem com Cristo, para usarem como referência a Cristo e somarem forças para vencer o mal. Isso quer dizer que todos devem estar no mesmo propósito. Não há como existir uma igreja, que é o ajuntamento dos santos, a reunião dos santos, se não estiverem no mesmo propósito. Mas como aceitamos a Jesus com o maior objetivo de alcançarmos a salvação em Cristo, a salvação eterna, e apregoarmos o seu reino terreno aqui na terra, todos devem estar nesse propósito, nesse foco. Então, unidos, nós estamos fazendo questão de a obra do Senhor ser continuada através da igreja formada por Jesus Cristo. A igreja, obviamente, ela se torna a família de Deus aqui na terra, a extensão da família de Deus aqui na terra. Então, uma vez que nós somos irmãos, fazemos parte do mesmo corpo, estamos todos reunidos, unidos, juntos, né? Nessa questão de ajuntamento, nós então fazemos parte da família, dessa extensão da família de Deus aqui na terra. E como nós manifestamos a essência dessa família? Através do amor, através da caridade, através do cuidado, através de tudo aquilo que nós fazemos ao nosso próximo, como Jesus Cristo nos ensinou e nos ensina cada dia através da renovação da sua palavra. A maior proposta, então, é que essa igreja, que é constituída pelos santos de Deus, ela seja esse ajuntamento como vitória sobre o mundo. Que esses santos, unidos e reunidos, sejam vitoriosos sobre o mundo. Uma vez que o Senhor falou que nem as portas do inferno, nem Satanás, nem mesmo a vontade do diabo prevalecerá, vai vencer este corpo unido. Está estipulado, está garantido por Jesus Cristo que ninguém pode parar a sua igreja, esse ajuntamento de pessoas com o propósito de adorar, de servir e de fazer a vontade de Deus, unidos e reunidos, fazendo parte do mesmo corpo. Obviamente, essa igreja, ela sofre tribulação, essa igreja, ela passa por desafios,
Essa igreja, ela passa por perseguições. Essa igreja, ela passa por momentos, né, de ódio pelo mundo. E por que não dizer de até mesmo enfrentarmos intolerâncias. Pessoas que não toleram aquilo que Jesus Cristo estipulou, que é a igreja de Cristo. Mas quando essa igreja, que são santos de Cristo, aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador, se reúnem, estão unidos no mesmo propósito, fazendo parte do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo, nada pode vencer, nada pode parar. E se nada pode parar, significa que essa igreja já é vitoriosa. Essa igreja já é vencedora em Cristo Jesus. Agora, como eu bem disse, esta é uma igreja formada por pessoas. E pessoas que possuem falhas. Então pode até acontecer de repente, algo que não está no script, não está na vontade de Deus, suceder até mesmo no corpo de Cristo. Mas esta não é a essência. Esta deve ser tratada. É como um corpo mesmo que está precisando de um determinado órgão, seja curado, seja tratado, seja sarado. Esta é a importância, porque não há como se tratar um órgão longe do corpo de Cristo. A mensagem que tem de ficar em nossa mente, que igreja é esse ajuntamento, igreja é essa reunião, é estar junto, é o foco de serem curados juntos. Quando nós hidratamos o nosso corpo físico, nós estamos tratando bem todos os nossos órgãos. Quando nós exercitamos, quando nós fazemos exercícios, quando nós procuramos comer de uma forma saudável, todo o nosso organismo ele acaba sendo beneficiado. Todo o nosso corpo recebe benefícios através dessa ação boa que nós praticamos. Da mesma forma é a igreja de Cristo. Da mesma forma, essa reunião, esse ajuntamento, juntos, recebendo do Senhor o alimento, vai tratando todos em conjunto. É literalmente isso. Nós nos unimos para recebermos do Senhor o alimento e sermos curados, sermos tratados, sermos nutridos das vitaminas que somente o Senhor tem para nós, que de uma forma isolada, um membro isolado não consegue sobreviver. É até interessante, se nós formos pensar hoje, há um advento da igreja online, da igreja através apenas de vídeos, de um computador, de uma TV que seja. Isso até poderia ou pode ser justificado em casos excepcionais. Mas a essência do corpo de Cristo, ela é reunião presencial. Reunião presencial. É como se você hoje estivesse assistindo um programa de culinária. Você está ali assistindo o programa, está vendo como é feito, mas você não consegue experimentar a comida daquele programa. Agora, se você estiver literalmente participando de uma forma física, presencial, unido, aquele alimento consegue te alcançar e você consegue experimentar aquela experiência única que você detém, que você deve receber, você consegue com certeza participar e fazer por onde ela ser guardada em sua vida. Então guarde isso. Jesus Cristo, ele é o fundador da igreja. Mais importante, quem faz parte da igreja ou quem é a igreja são todos aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador. Embora hoje nós chamamos de igreja a questão estrutural, física, os templos, a essência, como eu bem disse nessa aula aqui, é exatamente os cristãos, servos de Jesus, que são membros do corpo de Cristo. Portanto, não importa a perseguição, não importa a intolerância, não importa as tribulações ou até mesmo cativeiro que essa igreja, que nós como igreja possamos passar. Nós sempre seremos vitoriosos, porque está garantido por Jesus. Nós podemos transpor barreiras, nós podemos transpor obstáculos, tudo isso porque somos
a Igreja de Cristo aqui na Terra. Eu finalizo lendo a conclusão aqui do último parágrafo da conclusão da nossa lição dessa revista maravilhosa que é o Discipulado Cristão 1 Caminhando com Jesus, da editora Central Gospel. Falando mais uma vez, diz assim: a igreja primitiva, a primeira igreja, venceu porque orou. Ela se alegrou no Senhor em meio às dificuldades. Nas oposições, os cristãos foram cheios do Espírito Santo e animados pelo Senhor. Por isso, mensagem para nós: não devemos desistir. Precisamos buscar o fortalecimento do Senhor para enfrentar as dificuldades e superar as nossas lutas diárias. O Senhor é conosco. Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Apenas acredite nisso. Ele é fiel. Com isso, nós finalizamos a nossa aula, essa aula sobre igreja, falando um pouquinho, um apunhado do que é a Igreja de Cristo. Que o Senhor te abençoe, permaneça firme no propósito de cada dia mais aprendermos do Senhor. Afinal, a vida cristã é dessa forma, é cada dia aprendendo uma mensagem nova, algo novo, cada dia crescendo um degrau para o conhecimento da palavra de Deus ser notório em nossa vida. O Senhor esteja contigo, guarde a tua casa, guarde os seus dias e que você seja muito abençoado. Deus te abençoe, fique com Deus.